pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula então de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vamos acompanhando aí então a partir da página 216, a partir do tópico Origens do Problema Habitacional no Brasil. Ou seja, pessoal, nós precisamos então primeiro entender que esse problema habitacional até hoje é muito comum, principalmente nas cidades brasileiras. E aí vamos então partir para a origem desse problema, que é nada menos nada mais quando muitas pessoas vieram morar nas cidades. Isso aconteceu, pessoal, por volta aí do século XIX, final do século XIX, nas cidades brasileiras, principalmente ali da região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, houve sim o aumento no número de indústrias. Começou então ao final do século XIX, essas duas cidades principalmente sofreram um processo de industrialização, fazendo com que imigrantes, ou seja, pessoas que vieram de fora, portugueses, italianos que viviam aqui no Brasil, então fazendo com que imigrantes e brasileiros viessem buscar uma melhor condição de vida nas cidades, saindo do campo, vindo buscar essa melhor condição de vida na cidade, provocando esse êxodo rural, que é a saída de brasileiros, no caso do campo, para vir para as cidades. Resultado, pessoal, as cidades então vão passar a contar com um grande número de pessoas que vão preferir morar próximo dos locais de trabalho, ok? Então, imigrantes e brasileiros, quando vieram para as cidades, começam então a morar próximo do local de trabalho e nas cidades vão então principalmente exercer atividades ou principalmente vão trabalhar nas indústrias, como falei, mas também na construção civil, como também em portos, ou de Santos ou da cidade do Rio de Janeiro. Só que o que acontece, pessoal? Com o passar do tempo, início do século XX, nós podemos dizer, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, vai sim sofrer um processo de modernização. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro ela vai melhorar estruturalmente a sua infraestrutura. Podemos dizer assim que a área central vai ter um processo de alargamento das avenidas, construção de novos prédios públicos. Consequentemente, para essa modernização da cidade acontecer, muitas pessoas foram então jogadas, expulsas de suas casas, consequentemente jogadas para regiões periféricas, ou seja, para regiões longe do centro. Como foram arrancadas de suas casas e não foram indenizadas, como construir uma nova casa? Então, vão para os morros, construindo suas casas de forma humilde, começando então ali, principalmente no Rio de Janeiro, o surgimento das primeiras comunidades, que chamávamos de favela, não é? Então, infelizmente, por conta dessa modernização do centro, principalmente ali do Rio de Janeiro, muitos vão ser arremessados, jogados, para comunidades, para regiões periféricas, locais, sem nenhum tipo de infraestrutura. Já no nosso livro, na página 217, vemos esse tópico aí, urbanização e industrialização. E aí sim, pessoal, podemos dizer que principalmente entre 1940 e 1980, esse processo de industrialização no Brasil se intensifica, aumenta, fazendo com que um número ainda maior de pessoas, imigrantes e brasileiros, saiam do campo e venham para as cidades. E aí, então, o número de pessoas que já era grande nas cidades no final do século XIX, durante esse tempo aí, entre 1940 e 1980, vai aumentar. E aí, até um dado interessante, que entre 1970, tá certo? Entre 1960 e 1970, entre essas décadas de 60 e 70, pessoal, vai então, no Brasil, a população urbana se tornar maior do que a população rural. Então, nós podemos dizer que o maior número de brasileiros vivendo nas cidades em relação ao campo vai então justamente acontecer entre as décadas de 60 e 70, tá certo, pessoal? E aí, principalmente muitos moradores de zonas rurais no Nordeste, procurando uma melhor condição de vida, vão sair do Nordeste para procurar empregos
na região sudeste, São Paulo, no Rio de Janeiro, na região centro-oeste, no Mato Grosso, né? Ou na região sul, ali no Paraná, tá certo? Outro dado importante, pessoal, que nós podemos dizer é que o governo federal, vendo o aumento do número de pessoas nas cidades brasileiras, principalmente ali da região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, entre 37 e 64, o governo federal, então, teve a iniciativa de construir cerca de 140 mil moradias. Mas essas moradias, muitas delas não eram cedidas, dadas a essas pessoas que vinham do campo para morar nas cidades. Não eram dadas, eram alugadas. Então vai ser um problema muito comum nesse período aí, de 37 a 64. Um problema muito comum vai ser a questão dos altos preços dos aluguéis. Porque como eram muitas pessoas vindo morar nas cidades e a existência de casas para alugar eram poucas, então o preço do aluguel era alto. Então vai ser um problema muito comum que os brasileiros vão ter que enfrentar nesses períodos aí, entre 37 e 64. Tá certo, pessoal? Então, vamos concluindo aqui nossa videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos!